Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Convido você para abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses. Filipenses, capítulo de número 3. Filipenses 3, versículo 3 diz assim: Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Amém? Bem, Paulo, ele está dando um testemunho pessoal. Ele está dizendo que ele foi alguém que conquistou muitas coisas. E depois de ter conquistado, ele perdeu todas estas coisas. E depois de ter perdido tanto, ele ganhou a Cristo. E agora ele estava servindo fielmente, esperava a ressurreição dos mortos. E ele faz um balanço e compara o que ele ganhou com o que ele perdeu. E chega à conclusão que o que ele perdeu, embora fosse muito, comparado com o que ele ganhou, ele disse, é refúgio. E eu quero convidá-los para nós meditarmos neste tema hoje. Perdas, medos e perdas. Sabemos que uma pessoa comum, ela sempre tem esses dois temas acompanhados. Onde tem medo, tem perda. Onde tem perda, tem medo. É quase uma exceção quando você vai encontrar perda separado de medo. Porque nós temos medo de perder. Então os maiores medos, eles estão antes ou depois de grandes perdas. Perda provoca medo. Nós temos medo até de perder peso. Ah, não, pastor, peso não. Todo mundo quer perder e não tem medo. Mas se ele chegar no peso ideal e continuar perdendo, ele já toma um susto no dia seguinte. O que está acontecendo? Se ele tivesse que ter 60 e dar uma olhada, está com 50 e caindo, ele fala, tem alguma coisa errada. Aí o medo vem. Então até isso dá medo. Então vamos partir desse raciocínio. Perdas e medos são inseparáveis. Creio que neste texto o apóstolo está revelando para nós algumas coisas que ele tinha conhecimento e que nós desconhecemos. E ele vai nos ensinar que às vezes nós não temos medo de perder coisas que deveríamos ter e o contrário também. Perdemos coisas que não deveríamos ter medo de perdê-las. São perdas naturais. Mas se falássemos assim, quais são os seus maiores medos? Quais são as perdas que mais me assusta ou te assusta? Eu acho que há consenso em dizer que as perdas que mais assustam o homem ou a humanidade é a vida. Essa é a maior. Depois disso, a saúde. Depois disso, a família. Depois disso, o tempo. Depois disso, o emprego. E a lista poderia ir longe. Mas vamos parar aqui. Então vamos analisar essas perdas e ver como o apóstolo via, para tentarmos sentir o que ele sentia. Então, por exemplo, nós sabemos que uma perda hoje considerada grande, que muita gente não sobrevive a ela, vamos fazer a ordem inversa agora, vamos pegar do emprego para frente. Emprego, trabalho. Sei que o emprego ou a capacidade de produzir ou trabalhar, quando nós perdemos, muita gente com isso perde a vida, perde o norte, perde o chão. Por quê? Porque trabalho é dinheiro. Trabalho é mais do que dinheiro, trabalho é honroso. Não apenas honroso, trabalho é útil. Trabalho, às vezes, ou deveria ser em todas as vezes, até prazeroso. Porque se nós fôssemos impedidos totalmente de fazer nada, a vida perderia o sentido. Já pensou se alguém fosse condenado para o resto da vida a não fazer absolutamente nada? Nada, nada, nada. Acabamos com a vida dessa pessoa. Porque fazer é honroso, é útil, é prazeroso, o trabalho é dinheiro. Mas
Do ponto de vista de Deus, depois da queda, o trabalho se tornou um meio e nunca um fim. Então o trabalho não pode ser o objetivo final ou a coisa única buscada. O trabalho é um meio. Por quê? Porque depois da queda, Deus falou para Adão, agora porque você obedeceu Eva, que obedeceu a serpente, que desobedeceu a Deus, a partir de agora, em fadigas, você vai ganhar o teu sustento todos os dias da sua vida. Não tem como você fugir disso. O trabalho vai ser sempre fadiga. Falou, por tua causa agora, a terra vai produzir cardos, abrolhos, ou seja, pragas, erosões, que existe para produzir suor no rosto. E você vai fazer isso até você voltar ao pó, porque você veio do pó, e enquanto você não voltar ao pó, o trabalho vai ser sempre isso. Então não adianta nós entendermos que o trabalho é o grande objetivo da vida. Salomão já seguiu por esse caminho e falou, olha, eu encontrei prazer aqui, mas ainda assim é vaidade. Porque depois que Deus disse, maldita é a terra por tua causa, e agora por sua causa, trabalho vai ser sempre espinhoso, sofrimento, e ele nunca vai faltar. Nunca vai faltar. E se nós lermos, não leia agora por favor, para você não perder o raciocínio, em Lucas 9:25, Jesus falou assim, olha, o que aproveita ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo? Ele está dizendo, trabalhador, se tudo der certo na sua jornada e você conseguir dizer, ganhei o mundo, mas nessa sua jornada de ganhar o mundo, você causou algum dano a você, você não ganhou nada. Agora eu pergunto, quantas pessoas se mutilam? Quantas pessoas vivem em função? Quantas pessoas se arrebentam nesse famigerado e conhecido mercado do trabalho? Quanta frustração, rejeição, decepção, alucinação, enganação, mutilação. Isso tem gerado um grande número de pessoas feridas e até mesmo perdidas. Por quê? Porque o objetivo sonhado, alcançado em relação a trabalho, compromete a vida. Isso jamais poderia comprometer a vida, porque a vida está acima disso. O ensinamento de Jesus dizendo, ainda que o trabalho, quando você perde ele, não quer dizer que você perdeu a honra, nem a utilidade, muito menos prazer de viver. Tem aqui uma inversão de valores. O trabalhador, para Deus, a qualidade de vida, como ele vive, para onde ele vai com a sua vida, tem muito mais valor do que o trabalho. Mas nós sabemos que esse mercado crescente, exigente, injusto, punitivo, frio, tem produzido tristeza, tem destruído vidas, tem destruído sonhos. E nós sabemos que quando não houver mais trabalho, quando o pó voltar ao pó, quando terminar todos os dias da nossa vida, quando nessa terra nenhuma obra se fizer mais, quando não for possível mais trabalhar, as pessoas que por aqui passaram ainda estarão prestando conta de suas vidas. Acabou o trabalho, mas elas não acabaram. É verdade que quem inventou o trabalho é Deus. Jesus falou, meu pai trabalha até agora. E o trabalho tem o seu valor. Ele é honroso, ele gera dinheiro, ele é útil, ele é prazeroso, enfim, tudo isso. Mas depois da queda, o trabalho passou a ser para as pessoas da terra um motivo para elas se destruírem. E não somente se perderem, mas perderem Deus. Que inversão de valor. Então muitas pessoas dizem tchau para Deus, ou diz Deus não posso, não é possível. Motivo, trabalho. Estão comprometidas com o seu trabalho. E o cristão tem que estar certo disso. Depois da queda da terra maldita, não tem o que a gente possa fazer. É com o suor, é com fadiga, e isso não vai acabar nunca, até o pó voltar ao pó. Ou até terminar todos os dias da sua vida. Você vai encontrar isso em Gênesis 3, 17, 18 e 19. Não precisa ler agora. Mas o trabalho é considerado uma grande perda. Porém, é uma consideração equivocada. Tem coisa maior do que o trabalho. Uma outra perda considerada grande é o tempo. É comum a gente ver, olha, tempo custa, tempo passa, tempo não para, tempo vale dinheiro, tempo vale ouro. Vamos aproveitar o tempo, vamos correr contra o tempo. Algum tempo atrás, os pagamentos eram feitos anualmente. Mas eu já sei que foi assim. Só se pagava quando tinha safra, quando tinha colheita. Então a gente sabe que teve um tempo atrás que foi assim, agora já mudou. Aí passou mês a mês, hoje é de quinzena, diário, enfim, hoje é a hora, vale a hora trabalhada. Dependendo, daqui a pouco vai ser o minuto e o segundo. Tempo custa, tempo.
Então nós teríamos que admitir que perder tempo é uma grande perda. É verdade. Assim como perder o trabalho também é uma grande perda. Mas, às vezes, gasta-se mais tempo perdendo tempo do que aproveitando o tempo. Vamos explicar. O que você diria se alguém dissesse para você assim, olha, tem uma tripulação de um navio, juntamente com todos os passageiros, centenas deles, milhares, que eles estão discutindo política, eles estão discutindo moda, estão discutindo culinária, estão discutindo tecnologia, eles estão discutindo vida social, mesmo depois de ouvir o comandante anunciar que vai ter um naufrágio. Eu diria, que perda de tempo. Já anunciou o naufrágio? Já. Então por que está discutindo essas coisas menores? Uma vez que sabe-se do naufrágio, qualquer outra direção é perda de tempo. Para ganhar o tempo agora é providenciar uma forma de salvar a vida. É verdade. E às vezes, querido, nós gastamos mais tempo. O que você diria de uma madrinha que ficou se arrumando, preocupada com a sua imagem, até que ela ficou do jeito que ela queria, só que ela perdeu a entrada da noiva, perdeu a festa, se arrumou para nada. Alguém que ficou cuidadosamente cuidando da sua bagagem, perdeu o voo, perdeu o ônibus. Ele perdeu tempo mesmo. Tudo que ele fez foi inútil. Às vezes nós perdemos tanto tempo preparando para a vida que esquecemos de viver. Há uma correria ou uma corrida alucinante por se preparar para viver aquela vida ideal, e nós preparamos e corremos e compramos e fazemos e melhoramos, e daqui a pouquinho fala, eu preparei tudo para viver, esqueci de viver, perdi meu tempo. Então se tempo vale, e eu não tenho poder sobre ele, eu não posso adiantá-lo nem atrasá-lo, eu não posso pará-lo, e eu tenho o meu tempo dentro do tempo, eu tenho que entender que Deus falou assim, olha, o naufrágio da terra já foi anunciado. Essa correria tentando preparar alguma coisa ou outra ali não faz mais sentido. Seria como uma tripulação discutindo qualquer assunto, quando o comandante já anunciou, o naufrágio é inevitável. Nós vamos encontrar no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 25, Jesus dizendo assim, olha, aquele que odeia a sua vida neste mundo, ele vai preservar a sua vida para a vida eterna. Aquele que gosta da sua vida neste mundo, ele vai perdê-la. O que Jesus está dizendo? Ele está dizendo assim, olha, depois que você fica sabendo que o mundo está condenado, que ele jaz no maligno, que ele vai pegar fogo, e você ainda está se preparando e acredita nele, então você vai perecer com ele. Mas se você odiar a sua vida neste mundo, vamos entender isso aqui para você não falar, a palavra está pregando ódio. Ele está dizendo, você não odeia viver num corpo que tem que morrer? Isso não é odiável. Não é odiável saber que eu amo a saúde, mas a doença é inevitável. Ele diz saber que o navio é tão lindo, está tão gostoso viver aqui nesse navio, mas tem um naufrágio. Do ponto de vista, a vida não fica odiável neste mundo, por causa do príncipe deste mundo, por causa do pecado, por causa de tudo que veio. Doenças incuráveis, pecado, condenação. Aí a pergunta de Jesus é, se você olhar a vida do jeito que ela está e você gostar dela, não, para mim tá bom, é isso mesmo, vamos aproveitar a vida, e a gente aproveita enquanto dá, e morreu e acabou, é isso daí, é uma festa, é uma farra, vamos fazer uma farra. Olha, é possível viver assim? É só que você vai perder a sua vida. Agora, quem olhar para a vida, olhar para o tempo e falar, eu não tenho muito tempo. Naufrágio foi anunciado, a condenação está profetizada. Tudo que Jesus profetizou vem se cumprindo ligeiramente, rapidamente, aos nossos olhos. Ele diz, se você entender que a vida comprometida como ela está, é um tipo de vida que nós devemos odiar. Que graça tem implantar com fadigas e ficar a vida inteira escravo do suor do rosto? E isso é um caminho que não tem fim, porque a contaminação e a maldição lançada sobre a terra tudo destrói. Tudo que tem prazer é destruído. Realmente não há esperança para nós. No tempo não. Aí Jesus diz assim, se alguém entender a vida desse jeito e se aborrecer com ela, o que ele vai fazer? Ele vai entender que a vida ainda é dele e ele vai preservar ela para a vida eterna. Ele não vai perder tempo, ficar discutindo ou procurando o caminho quando o naufrágio foi anunciado. Se tem salvação, salve-se. Se não tem, morra. Quem me entendeu, diga amém. Então Jesus não está dizendo para mim odiar a vida. Eu não odeio viver. Eu devo odiar esse jeito de viver. Viver para morrer, plantar para nada, perder tempo, discutir uma coisa quando o navio vai afundar, caminhar para direção nenhuma. Se alguém odiar isso, ele vai cuidar da sua vida e vai preservar ela para a vida eterna. Então quem é que está perdendo tempo de fato? As pessoas que não entendem que o naufrágio já foi anunciado e eles estão na correria, aí, tentando arrumar o barco.
acreditando, não, vai melhorar, dias melhores virão, força, firme, pensamento positivo. Gente, o Criador, Deus, já falou, olha, é inevitável. A terra que hoje existe, o sol que a ilumina, estão aí como testemunhas, aguardando a sua remissão. Quando os elementos, num estrepitoso estrondo, ardendo, se desfarão, e não sobrará nem raiz e nem ramo. Isso foi profetizado por Pedro, por muitos profetas, e hoje até pela ciência. A ciência já afirma que isso é inevitável. Mas tem gente correndo para lá e para cá. Isso é pura perda de tempo. Então, quando anuncia-se o naufrágio, o que tem que fazer? Corra na direção da salvação, preservar a vida para a vida eterna, porque não tem como escapar mais. É a única forma. Depois do trabalho, que é considerado uma grande perda, o tempo que também é considerado uma grande perda, quem chega na lista e subindo agora, próximo é a família. Família. Ah, isso é intocável. Família, célula máter. Família, projeto de Deus. Família, um abrigo. Família, um amparo. Família é tudo. Vírgula. É tudo isso por um tempo. Família é um abrigo passageiro. Família é um amparo passageiro. Família é um projeto de Deus por um período. E a família também é um meio, não é um fim. Então nós somos bebês por um tempo, criança por um tempo, jovens por um tempo, aqui já estou falando de mim, tá? Então tem gente que está vivendo o seu tempo. Tudo por um tempo. Filhos por um tempo, pai por um tempo, avós por um tempo. Não tem nada permanente aqui. Mas existe uma cultura antibíblica de que família é tudo. A máfia já tinha esse jargão, né? A máfia, o que importa é a família. Só que eles matavam a família dos outros todos os dias. O mais importante na máfia é a família. Aí ele preservava a dele e desfilhava do outro. Aí o outro se importava com a dele e vinha lá e matava. Os irmãos conhecem a história da máfia, não preciso falar. Todas as pessoas, quando estão diante dos holofotes, dando entrevista, lutadores, corredores, atletas, de todas as modalidades, eles dizem assim, olha, no fim de tudo o que mais vale é a família. É família. Por um momento a gente quase que acredita nisso. Mas quando você olha para a Bíblia, você vai ver que a família também é por um tempo. Do mesmo jeito que nós fomos criança por um tempo, bebê por um tempo, jovens por um tempo, adultos por um tempo, velhos por um tempo, e passou, família passa também. Então é fácil falar assim, olha, eu amo a minha mãe mora no meu coração. A mãe dela, a minha avó também. Mas e a avó dela? Como é que ela se chama mesmo? Ah, já perdi, não lembro mais. Minha mãe mora no coração. Minha avó, que é a mãe dela, também. Mas e a avó dela? Como é que ela se chama mesmo? Aí já não sei mais. Aquela família já passou, já está no outro aqui. Então vamos para a palavra. Deus criou uma família. E nós sabemos que é Adão e Eva. Mas daqui a pouquinho, seus filhos estavam se matando, já teve homicídio. E eles nunca mais pararam de se matar, os filhos de Adão. Aí daqui a pouco Deus destruiu com aquela geração de violentos. E Deus fez uma outra família. Pegou uma boa base. Porque Adão era uma base boa. Adão foi um homem criado perfeito. Adão viu a Deus. Adão conheceu a Deus. E a família de Adão era para ser perfeita. Mas depois da queda, aí não tem mais família perfeita. Deus acabou de criá-los, eles já estavam matando um ao outro. Caim matou Abel. Chegou no dilúvio, Deus foi repovoar a terra. Ele pegou uma outra família que também sabia de Deus, de ouvir os seus ancestrais que viveram com Deus. Então Noé ouviu gente que viu Deus. Testemunho era passado de pessoas que tinham testemunho fiel, não é gente que aprendeu na história, não. E ali tinha Noé, Sem, Cão e Jafé. Mas não passou muito tempo, já havia um grande desrespeito até com os pais, principalmente por seu filho chamado Cão. E um desrespeito entre eles também. Lá na frente, Deus resolve fazer uma outra família, chamada Nação de Israel. E ele chama uma célula inicial boa, chamado Abraão, pai da fé. E dá um filho que vem do céu, um milagre de Deus. Mas vocês sabem como é que os filhos de Abraão derramam sangue um do outro até hoje. É só olhar para a guerra dos judeus e árabes que você vai saber que são tudo filhos de Abraão. Bem, talvez na tua família não tenha briga. Ou tem? Pegar tudo aquilo que envolve a sua família, não tem ninguém de cara virada com ninguém? Não tem ninguém por causa de coisas, por causa de respeito? A coisa trava. É só abrir o leque da família. Então nós precisamos parar de nos enganar e entender que a família é tudo. A família é um meio. Mas é onde nós aprendemos para entrar na família eterna. Por isso, em Lucas 13, 25, quando Jesus falou da porta estreita e da porta larga,
Ele falou assim, olha, quando o pai de família se levantar, que é Deus, ali tem a família, e fechar a porta da casa dos céus, e muita gente do lado de fora começar a gritar, Senhor, abre-nos, Senhor, abre-nos. Ele vai falar, não sei quem são vocês. Porque teve gente que gostou muito mais daquilo que Deus fez por um tempo, do que ele que é para sempre. Então é verdade que a perda da família é uma grande perda, só que a família é feita de indivíduos. E o indivíduo não pode se perder na família de Deus, porque ele se perdeu na família dele. Porque a família de Adão já se comprometeu desde o Éden. Não é um ensinamento contra a família, é um ensinamento da palavra de Deus contra essa visão distorcida de colocar coisas de Deus no lugar de Deus. Porque tem muita gente que quando perde o trabalho, ele não consegue mais voltar para a vida. Tem gente que quando percebe que ficou muito tempo perdendo tempo, ele não consegue voltar para a vida. Tem gente que quando a família, ou ele se perde na família que contém, ou na família que está contido, fica irrecuperável, fica mutilado. E as famílias de Deus, todas elas tiveram um problema depois da queda. Jesus teve problema com a sua família, os irmãos dele não acreditavam nele não. E onde ele mais vivia, era onde ele era mais rejeitado. Então, os filhos de Adão se matam até hoje, os filhos de Noé se desrespeitam até hoje, os filhos de Abraão estão em guerra até hoje. Onde é que isso muda? Na família de Deus. Aqui tem que mudar. Aqui não se mata mais, não se desrespeita mais e não se faz guerra mais. Porque Deus é um só e a sua família é única e ela é eterna. Fora disso, tem muita gente dizendo para Deus, não, o que importa é a família. E ele vai ficar com o temporal, e quando o pai de família se levantar e fechar a porta, aí a família daqui não vale mais. Não é nenhum desrespeito, porque a família daqui é um projeto de Deus. Só que ela é só para um treinamento para a gente entrar na eterna. Quando nós nascemos numa família, toda criança, quando ela chega, ela é muito amada. Por isso que Deus preparou a família, o laço familiar, exatamente para você entender que da parte do Pai Celestial você é muito amado. Então Deus prepara alguém para te aceitar, para te amar, para te sustentar. E para você respeitá-lo amanhã, da mesma forma como acontece na família de Deus. Primeiro Ele nos ama, primeiro Ele tem paciência, Ele se revela e Ele espera que nós correspondamos a Ele de uma forma superior como correspondamos à nossa família. Então se alguém não consegue honrar a Deus, respeitar a Deus, reverenciar a Deus, não acredito que ele vai oferecer isso à sua família da terra também. E o inverso também é verdadeiro. Se alguém não consegue honrar seu pai e sua mãe que vê, acredito que ele vai honrar a Deus que ele não vê. Porque essa autoridade familiar foi delegada por Deus. E é aqui que nós somos treinados para entrar na família de Deus. Porque a família de Adão faliu, a família de Noé faliu, a família de Abraão faliu. Se você quiser acreditar que a tua vai sobreviver, você pode acreditar. Mas a revelação que nós temos da palavra é que a única que vai sobreviver é a de Jesus. A outra, se ela te ferir, não deixe isso acabar com a sua vida não. Continue vivendo. Porque essa perda é grande, mas ela não é plena. A perda do trabalho é grande, mas ela não é plena. A perda do tempo é grande, mas ela não é plena. Uma outra perda considerada grande no mundo hoje é a perda da saúde. Por quê? Nós podemos dizer que a saúde é impagável. Saúde é fonte de alegria. Saúde é fonte de viver. Saúde é produção, é tudo. Onde a gente vai sem ela? Porém, quando a gente pensa assim, quase que nos esquecemos que a saúde acaba. Tem fim. As pessoas vivem como se ela não acabasse. Mas é uma realidade que nós sabemos, ela acaba. Estou falando aqui da saúde mais valorizada e conhecida, que é a do corpo, que no seu pior estado gera morte. Gera morte do quê? Do corpo. E nós não somos um corpo, nós somos uma vida. Quando o corpo morre, a vida continua. Então nós vamos encontrar na Bíblia gente doente, cheio de vida. Gente com saúde, cheio de morte. É possível. Então tem muita gente saudável por aí, cheio de morte dentro dele. E tem gente doente, cheio de vida, porque a doença do corpo, no seu pior estado, ela mata o corpo. Ela não vai além daí. E quando o corpo morre, a vida continua. Acabou, não. Aí eu entendo o que Paulo estava pensando. Ele chegou à seguinte conclusão. Tem duas coisas que eu não posso perder. A vida não é a saúde, porque a saúde a gente perde. Ela vai acabar, cedo ou tarde. Essas pessoas que vivem atrás de Deus pedindo um milagre, e o milagre acontece, elas vão embora, aquele milagre lá vai acabar um dia. Elas deveriam ter aproveitado que chegou tão perto de Deus e recebeu o milagre e ficado com Deus, porque Deus não acaba, milagre acaba. Se Deus colocasse no lugar do meu coração hoje um coração de alguém de 20 anos ou de 15 anos, ele ia acabar um dia, não tem como. Então quando o corpo acaba, que
A saúde, ela existe também na alma e no espírito, mas estamos falando aqui da mais conhecida, da mais valorizada, que é a do corpo. Então, nenhuma vida humana é apenas corpo. Aí eu entendo que realmente existe perdas infinitamente maiores do que essa que faz muita gente perder Deus. Quais são essas perdas? Primeiro, é perder-me. Então Jesus falou assim, olha, se você ganhou o mundo todo, mas para ganhar o mundo todo você causou prejuízo à sua vida, você agravou ela, você produziu perda, então você perdeu-se. Então tem duas coisas na vida que Paulo falou assim, olha, eu posso perder tudo, mas essas duas eu não posso perder. Uma é Deus, porque Deus é a vida, é Ele que dá a vida, Ele que tem poder para refazer, recriar, reformar. Ele disse, eu faço novo todas as coisas, quem crê em mim ainda que morra viverá. E Paulo falou, olha, se tem alguém que na carne podia se esnobar, é o termo aqui. Ele falou, sou eu. Eu sou judeu de nascimento, hebreu de hebreus, eu sou formado aos pés de Gamaliel, fui circuncidado ao 8º dia, fariseu. Ele estava dizendo, minha vida é uma vida que tinha muita coisa para mim mostrar. Olha, o que eu consegui na vida. Ele tinha diplomas, ele tinha currículo, ele tinha valores. Ele falou, e para ganhar a Cristo, sabe o que eu fiz? Eu acabei perdendo tudo isso. Fui mudando meus conceitos, meus valores. Mas quando eu ganhei a Cristo, eu descobri que aquelas coisas que eram grandiosas que eu perdi todas as coisas, ele diz. Percebi que aquilo era refúgio. Aquilo que antes de entender a Cristo, se eu perdesse, eu morreria por aquilo. Paulo estava dando a sua vida para matar cristãos. Ele estava cumprindo com uma convicção religiosa. Então, para ele não viver a religião do fariseu, aquilo seria uma perda. Se perguntasse para um judeu fariseu o que ele preferia, perder a vida ou a comunhão na sinagoga, ele diria a vida. Que perder a comunhão na sinagoga seria perder a eternidade na cabeça dele. Foi por isso que Jesus curou um cego de nascença e no dia seguinte ele estava triste, porque expulsaram ele da sinagoga. O homem que nunca tinha visto deveria estar pulando de alegria, porque ele era cego de nascença. Em João 9 você vai ver isso. E agora ele estava vendo, e Jesus encontrou ele cabisbaixo. Sabe por quê? Porque Jesus curou ele no sábado, e o judeu não aceitava cura no sábado. Expulsaram o homem da sinagoga. Na cabeça dele, Jesus fez mais mal do que bem. Era preferível ficar cego. Só que expulsaram ele da sinagoga, Jesus foi lá e abraçou ele e aceitou ele no reino dos céus. Jesus falou para ele assim, você crê no Filho de Deus? Ele falou, quem é ele, Senhor, para que eu creia? Ele falou, o que fala contigo? Ele se prostrou e falou, creio, e o adorou. Foi rejeitado na igreja e aceito no reino dos céus, por causa da visão míope dos fariseus. Então, queridos, tem duas coisas na vida que nós não podemos perder. Em Lucas 15:4, que é a parábola da ovelha perdida, Deus deixa claro ali na parábola de Jesus que Ele não quer te perder. Ele deixou as 99 no aprisco e saiu em busca da perdida. Essa ovelha perdida sou eu, essa ovelha perdida é você. Deus entende que se você perder uma outra coisa, você pode sobreviver a isso, seja o que for. Agora, se você perder-se, se perder, aí acabou para você. Então, perdas infinitamente maiores do que essa que são consideradas maiores, é perder Deus. Isso sim é perder tudo, porque Deus é a vida. E uma outra perda semelhante a essa é me perder. Porque eu perdi o meu trabalho, eu me perdi. Porque eu perdi alguém, eu me perdi. Porque eu perdi dinheiro, eu me perdi. Porque eu perdi tempo, eu me perdi. Larguei mão. Aí eu começo a entender no texto que nós vivemos num mundo que tem uma coragem suicida, uma coragem louca para se destruir. Eles não têm medo de se perder, eles têm medo de perder o emprego. Pode observar, nós vivemos num tempo, numa sociedade, que as pessoas têm medo de perder o emprego, têm medo de perder tempo, têm medo de perder dinheiro, têm medo de perder a pessoa amada, ele tem medo de perder a saúde, e tudo isso tem o seu valor. Mas ele é doido, ele não tem medo de se perder, ele não tem medo de perder Deus. A gente prega dizendo, olha, Deus nem sempre será possível. Eles falam, não estou nem aí, deixa. Será que eles têm consciência disso? Paulo, na contramão disso, ele falou assim, olha, eu perdi tudo, mas ganhei Cristo. E agora, sabe o que eu estou esperando? A ressurreição, no último dia. Porque agora ele vai morrer, então agora estou aguardando a ressurreição dos mortos. Ele não falou, estou esperando, vou ver se dá. Ele falou, estou aguardando. Perdi um monte de coisa que eu não gostaria de perder, mas ganhei a Cristo. Não pelo mérito da carne,
mas por causa da justiça de Deus que há em Cristo Jesus, que opera mediante a fé. Ele falou, então nessa minha caminhada de perda, eu fui perdendo coisas e ganhando outras. Eu fui perdendo uma e ganhando outra. Quando eu olhei para todas as coisas que eu perdi e vi o que eu ganhei, que eu perdi é refúgio. Porque se você tiver uma barra de ouro no navio que vai afundar, não adianta você salvar a barra de ouro e morrer junto com ela. Tem que salvar aí a vida. Aí, queridos, a gente percebe que a visão do apóstolo na revelação do Espírito Santo, ela é perfeita. Porque às vezes nós temos coisas que a gente lamenta e até deixa Deus por elas, e elas podem ser consideradas em relação àquilo que Deus quer nos dar como refúgio. O trabalho vai ser com maldição para sempre, não tem como fugir disso. O tempo ele já está fora de controle, o naufrágio foi anunciado. Então quem quiser tentar sobreviver, fique aí. Mas o fim já foi profetizado por Deus. A mesma coisa a família. É verdade que se nós conseguíssemos sarar a família, a gente sararia o mundo? Quem nunca viu alguém falando isso? Mas não é possível sarar. Se nós conseguíssemos sarar, sararíamos o mundo. Não tem problema que não vem daí. Mas isso vem lá de Adão, não é da minha família nem da sua. Isso vem lá de Adão, isso vem lá de Noé, isso vem lá de Abraão. Então o que nós temos que fazer? Quem odeia a sua vida desse